O sistema está para os músicos como o cozinheiro está para os ingredientes. O bom cozinheiro agarra nos ingredientes, nos melhores ingredientes, dá-lhe o tempo de preparo certo a cada um e quando você mete à boca, cada um tem o seu sabor. O sistema deve de respeitar, na mesma obra, você pode ter músicos que têm andamentos rápidos, andamentos lentos. O músico que está a vibrar com aquilo que está a tocar. Você tem que perceber tudo isso. O convidado deste episódio do podcast Música e Som nasceu na Galiza e foi viver para Lisboa aos 13 anos, onde começou a trabalhar na indústria hoteleira. Decide estudar eletrónica aos 17 anos e aos 20 consegue o primeiro emprego a trabalhar na área da reparação de equipamentos de som. Aos 26 anos, Delfim Yanhas é um dos fundadores da Sociedade Delmax, situada na Rua da Madalena, em Lisboa. Passados 2 anos, torna-se independente, consolida a atividade de assistência técnica e dá início à venda de equipamento de imagem e vídeo para além do áudio. Em 1988, começa a comercializar a sua visão particular do áudio, baseada nas marcas britânicas como Monitor Audio, Audiolab e Cambridge Audio, por serem estas as que tinham na altura a maior predominância no mundo da alta fidelidade. No meio desta mudança de estratégia, a empresa muda de nome para Del Audio em 1994 e também a localização para o Largo do Casal Vistoso junto ao Arieiro. Entretanto, Delfim junta outras marcas ao portfólio como a Pass Labs, Esoteric, Sonic Frontiers, Luxman, entre outras. Em 2002, inicia a distribuição da Hitachi em Portugal, que rapidamente se torna uma referência no mercado pela sua qualidade de imagem. A alteração do modelo de negócio com a crise de 2008 obrigou a um redimensionamento da empresa para se ajustar ao mercado. Após uma estadia temporária em Carnaxide, a Del Audio regressa a Lisboa, fixando-se novamente no Arieiro, onde está desde 2019. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu. Sr. Delfim, muito obrigado por nos receber aqui na Del Audio, em Lisboa. A sua empresa foi fundada em 1994. Exato. Pelo que eu vejo aqui no vosso website. Portanto, estamos a um ano de comemorar umas décadas redondas, não é? Olhando para trás, o que é que se sente que mudou mais no mundo da alta fidelidade ao longo destas décadas? Deixa-me fazer um antecedente. Força. Porque antes da Del Audio havia a Delmax. Ok? A Delmax era técnica eletrónica, preparava equipamentos, amplificadores a válvulas que me davam muito prazer. Reparei os primeiros vídeos. E a Delmax foi fundada em 1976, Ok. 77. Ok. Portanto, assistência técnica apenas. Tinha vários técnicos. Os primeiros vídeos que se repararam cá em Portugal foi eu que os reparei. Enfim. Depois, na altura, a assistência tinha o seu encanto. Os transistores, as válvulas, tudo. Depois vem a era dos integrados. E então deixou de ter beleza para termos a substituir peças, placas. E deixou de ter graça nenhuma. Além disso, porque de antes substituíam-se ao componente. Componentes. Media-se componente, substituía-se componente. Media-se, fazia-se a análise do... Mudava-se a resistência, o condensador, o transistor. Exatamente. Portanto, a gente ia analisando a avaria, ia pensando, ia resolvendo e tinha uma lógica. Quando é um integrado, é placas e deixou de ter grado, deixou de ter beleza. E depois também há outra parte complementar, que é a parte monetária. E é evidente que comecei a entender que a assistência, para mim, não tinha futuro para as minhas pretensões. Portanto, e virei-me para a área comercial, tinha uma rede de clientes, estava à vontade na área comercial, sem nunca, enfim, ter uma experiência comercial, mas nós, quando estamos no mundo, temos que nos aperceber tudo que nos rodeia. E essa é uma parte que nos leva à aprendizagem de como é que as coisas funcionam.
Por vezes não é preciso ir para a escola para aprender. A vida ensina-nos quando nós queremos aprender. E comecei a ir para a área comercial. Depois começa a haver, no mercado, começa a haver transformações também. Antes vendíamos tudo e começámos a perceber que havia que tomar caminhos. Foi nessa altura que eu fui buscar a Monitor Áudio, a Audiolab, entre outras, e solidificar marcas no mercado a fim de permitir que houvesse uma continuidade no trabalho. Eu depois passo da Dell Max para a Dell Áudio, mas o trabalho já vinha feito de trás. A Dell Áudio nasce porque eu estava numas instalações na Rua da Madalena que eram pequenas e tive que alargar, tive que dar um salto na altura. Ainda me lembro dessas instalações na Rua da Madalena, acho que também lá fui. Mas pode ter ido depois com outras pessoas que ficaram lá. Talvez. Pois, não comigo. Eu saí de lá em 94, exatamente. Okay. E então foi quando dei o salto. Depois há vários percursos aí. Perguntou-me o que é que tinha mudado entretanto. É difícil, o mercado tem, neste momento, enfim, é difícil responder a todas as mudanças. Nós começámos por ser uma empresa especializada em áudio. Enfim, tinha os audiófilos, tinha a pessoa que ouvia o som, era a música, era o som. Depois eu fui crescendo em pessoal também, e estávamos num ritmo, fui buscando marcas também para alargar o leque de oferta, e havia os clientes, havia os audioshows, e havia as pessoas que seguiam um percurso, começavam a comprar um par de colunas mais barato, depois iam evoluindo, pronto. E o mercado, nessa altura, havia uma continuidade. O cliente começava e depois havia um desenvolvimento no mercado. Depois veio em 2002, houve a célebre crise do pântano do Sr. Guterres, e então houve que mudar o modelo, porque havia compromissos financeiros na empresa e pressenti que ia haver uma queda no mercado tradicional que eu tinha, não é? E nessa altura, começa a fazer um levantamento de quais as hipóteses, ou reduzir a empresa, e foi nessa altura que eu fui buscar a Hitachi na altura, fui buscar o mobiliário também da Spectral, fui buscar também a Advance, que percebi que era uma marca de massas pelo preço e pelo aspecto que tinha, pela qualidade que eu fazia, e então demos um salto grande. Só aqui interrompê-lo, só para lembrar os nossos ouvintes que foi buscar a Hitachi numa altura em que a Hitachi era muito forte em plasmas. Exatamente. E estávamos no início de um boom do cinema em casa e da transição dos CRTs para os ecrãs planos. Exatamente. Foi aproveitar essa fase, que foi uma fase, enfim, excelente. O que é que acontece? Acontece que os mercados começam a aparecer as lojas online, a oferta, os preços, e preços, por exemplo, na área de imagem a descer as margens, os preços e as margens, e então o mercado começou a sofrer uma mudança muito grande em termos de oferta, em termos de produto. Antigamente vendia-se um sistema estéreo e de um momento com duas colunas e um amplificador, de um momento para o outro apareciam os kits de home cinema que faziam tudo, e havia pessoas que tinham sistemas caríssimos que trocaram por kits desses, não é? Portanto, você tem que alterar não altera a estratégia, procura ver que caminho é que eu posso seguir, que aproveitamento é que eu posso tirar daqui e que é que posso fazer por outra via. E vamos andando, e até que vem agora para esta última de crise de 2008-2010, que se percebe que o mercado já não volta a ser o que era. A oferta que há nas lojas online, o comércio online, a diversidade que há de produtos, a forma como os produtos são comercializados e como se atingem os mercados. Antigamente havia as revistas, havia os audioshows, e de um momento para o outro aparece... Não há nem uma coisa nem outra. É uma coisa que nós encontramos num deserto, em que você tem que começar a perceber o que é que está a acontecer. E as mudanças são muito grandes, muito grandes. A forma de comercializar, a forma de estar presentes no mercado, e há muitos fabricantes que não entenderam isso. E a área comercial também.
Ou seja, o que me está a dizer é que há aqui um problema não só da adaptação das lojas de hi-fi tradicionais ao mercado, mas dos próprios fabricantes de equipamentos que não entenderam essas mudanças. Sim. E até vamos, hoje, antigamente nós sabíamos que havia umas revistas especializadas, e não havia, hoje em dia há outras formas de marketing que não propriamente essas áreas de revistas especializadas. E há fabricantes que estão com esse problema de como chegar aos mercados. Aos mercados através destes novos canais. Exatamente. Que mais com este agravante, em que metem nós cada produto tem um determinado mercado. E eu não posso um determinado produto anunciar num determinado meio, que eu sei que esse meio, os leitores não são clientes deste produto, porque é um produto muito de nicho. E o que se passa com estas empresas muitas vezes é que metem novos tipos de marketing que saem da escola, da universidade, e eles têm apenas bem uma coisa, marketing global. Esquecem-se que, ao melhor, a mesma empresa pode ter um produto de marketing global e pode ter outro produto de marketing muito dirigido. De nicho. Sim. Esse é um problema que se passa hoje com as empresas. Interessante. Por exemplo, há pouco o Sr. Delfim falava de que uma das primeiras marcas que foi buscar aqui para a Del Audio, e estamos aqui rodeadas de colunas da marca, foi a Monitor Audio. Exatamente. É uma marca que está consigo desde o início. Desde o início, sim. Por exemplo, uma das coisas que eu e o Fernando por vezes conversamos entre nós prende-se muito com as marcas de colunas, porque muitas das marcas não se conseguiram adaptar a uma mudança muito grande que houve do áudio doméstico para o áudio pessoal, por assim dizer. Ou seja, hoje muita da audição é feita por auscultadores, por auriculares, por colunas Bluetooth, que são colunas mono. Como é que vê este tipo de alteração do mercado? Até porque me parece mais ou menos irreversível. Ou seja, não me parece que se possa voltar atrás. O que se pode é, talvez, encontrar formas de ir ao encontro disto, tirar partido destas alterações, andar entre os pingos da chuva, não sei, explico-me. O problema que se passa é que há vários fatores que influenciam. Primeiro nas casas, a colocação de 2 colunas numa casa. O fator feminino é terrível nesse aspecto. Depois vai da exigência de quem... Isto é como tudo na vida, nós temos referências e exigências. Se a nossa referência, por exemplo, na alimentação for ir a um restaurante que enche o prato apenas, isso vai ser a sua referência de qualidade. Até que um dia alguém o leva a um cozinheiro que prepara os melhores ingredientes, o tempo certo, o orçamento à boca, e cada um tem o seu sabor. Portanto, isto vem a propósito de que hoje em dia a música é consumida de uma forma massiva. E é impossível para estes fabricantes de colunas com quem eu trabalho, enfim, há alguns que mais ou menos conseguiram fazer um produto que se enquadra, enfim, dentro de, não propriamente a coluna Bluetooth, mas consegue ter tudo com o mínimo de qualidade e conseguiram fazer produtos. Mas não é fácil, porque, repara, hoje se for ver os chineses e essas marcas, os chineses, não é em termos depreciativos, atenção, a gente quando diz chinês é... Sim. Eles têm produtos desses em quantidade e com margens muito reduzidas. Portanto, aí não se ganha dinheiro praticamente. Portanto, é uma área que eu não me interessa trabalhar, como suponho que os fabricantes também não me interessa, em áreas que praticamente não ganham dinheiro. A margem está. Portanto, é um mercado que funciona. Nunca se ouviu tanta música como se ouve hoje, mas também nunca se ouviu tão mal música como se ouve hoje. Portanto, esse é um mercado que vai continuar. É impossível, a tendência é essa, porque as pessoas não sabem, para eles saber, epá, esta música é melhor que aquilo que eu tenho que ouvir. Não. Faz barulho, toca, tem um ritmo bonito, pronto, já está.
é bom, pronto, é bom. Enfim, mas não há nada a fazer aí. Esse é o futuro. Através da sua relação que tem com a Monitor Áudio, por exemplo, qual é que é a sua percepção da parte deles? Imagino que o Delfim até há de ter trabalhado com o Monitor Áudio nos tempos do Mo Iqbal. Mo Iqbal, aliás, eu era um homem muito inteligente, trabalhei vários anos com ele, fui dos primeiros e era uma pessoa, um comercial extraordinário. Só para fazer aqui à parte, para esclarecer os ouvintes, o Mo Iqbal foi o fundador da marca de colunas de Monitor Áudio. O homem que defendia uma ideia, uma tese, sabia defendê-la. Ele sabia explicar porque é que uma grelha estava cortada na diagonal, a razão porque é que ela estava... Depois poderíamos discutir aqui outras coisas, mas ele explicava aquilo. Isso é muito importante na marca. A filosofia da marca, o pedigree da marca, da pessoa que está atrás da marca. E hoje em dia, qual é que é a sua percepção em relação às dificuldades que eles têm ou como é que eles estão a encarar realmente esta mudança, a Monitor Áudio, do mercado? A Monitor Áudio continua a fazer umas colunas excelentes. Eu digo isto porque eu também, desculpe interromper, mas as minhas primeiras colunas de áudio, que se possam chamar umas colunas de áudio a tocarem alguma coisa de jeito, foram umas Monitor 7. Exatamente. Ainda hoje vendi centenas. Ligadas a um NAD, 3020. Bom, isso aí depois há uma parte que tem o historial da Monitor Áudio, que aí o pessoal denigre um pouco com os agudos agressivos, com os tweets agressivos. Mas pronto, enfim, isso tem uma explicação, mas deixamos agora, vamos nos focar no que é a Monitor Áudio neste momento. A Monitor Áudio fez uma coisa que foram inteligentes. Eu aí tenho que dar os parabéns, tenho que tirar o chapéu, portanto, e nós estamos aqui e percebemos quando a marca segue um caminho certo. E daí eu ter a Monitor Áudio e não meter para aqui mais marcas, nem nada disso. Porque a tendência deste mercado de coluna normal é estagnar, provavelmente tendencialmente descer. Agora, nós temos a área de instalação, que ainda é que nós, hoje 70 e tal por cento, 80% é na área de instalação. Que era uma área que tradicionalmente a Monitor Áudio não tinha produto. Não tinha. Eles criaram multi-room, criaram colunas de embutir, soluções de embutir, subwoofers para jardins, temos o serviço completo, colunas invisíveis, portanto temos uma oferta de gama completa. Qualquer pessoa que queira fazer uma sala de cinema, um multi-room nas salas todas, amplificadores, pôr som num jardim, com subs, com tudo, temos a solução completa. E isto permite-nos ter uma oferta e que é uma via diferente do negócio de alta fidelidade. Okay. Hoje trabalhamos com instaladores, trabalhamos com isso tudo. Isso permite-nos desfrutar de uma situação comercial confortável. Então isso leva-nos a concluir que as pessoas hoje em dia estão mais dispostas ou mais disponíveis para uma solução dessas, de integração do invisível, como há pouco estava a dizer o Delfim, do que propriamente ir a uma loja e escolher um sistema estéreo tradicional. Sim. Portanto, os componentes, as coisas das colunas, não é? Ok, não querem ver. Querem ouvir, mas não querem ver. E cuidado, e com esses sistemas também há este pormenor que se consegue qualidade. Certo. Excelente. Claro. Porque pedíamos, mas isso não. É surpreendente. E a Monitor Áudio apostou na qualidade. Estávamos numa referência, nem estávamos no mais caro, nem estávamos no mais barato. Mas diríamos que cada instalação que se faz dos próprios instaladores, a surpresa isto é fantástico. Portanto, isso é muito importante. Okay. Porque eu costumo... Até para dar uma confiança ao instalador de voltar a consumir esse produto para uma próxima instalação. O melhor árbitro que nós temos aqui é a satisfação, sempre funciona. Eu nunca perdi o contacto com o cliente. Para mim, o cliente é o indicador do trabalho que eu estou a fazer. Se eu agarrar em 10 clientes e puser um equipamento a trabalhar e 7 ou 8 gostarem, 2 ou... Há sempre uns que não gostam. É claro, não há problema. Agora, se eu puser um equipamento e 7 ou 8 não gostarem e só 2 ou 3 gostarem, e tem problema. Estou a perder tempo, tenho um problema à minha frente. Na vida temos que ser práticos, não podemos andar aqui com eu gosto disto, morrer, se o cliente não quiser, não gostar, não percas tempo. Isto é a lei da vida, o cliente é o árbitro, é com ele
que nós temos que viver. Ou seja, o cliente até pode não ter sempre razão, mas é o arbitrista, é ele que vai pagar. É ele que é o dono do dinheiro. Exatamente. Nós não nos cabe mais nada que tentar percebê-lo e fazermos todos os esforços para satisfazê-lo nas suas necessidades. Se conseguirmos, fantástico. Se não conseguirmos, paciência. Mas temos que ter a noção sempre que fizemos o nosso trabalho que tínhamos a fazer. Uhum. Seria? Eu há poucos, quando estávamos a conversar, disse, e estamos mais ou menos todos de acordo, que esta forma de hoje desfrutar do áudio e da música sofreu uma alteração e que já nunca mais vai voltar atrás. Mas eu gostava de lhe perguntar se partilha da opinião de algumas pessoas com quem nós já falámos aqui no podcast, e que é que durante o período da pandemia houve de facto alguns sinais de que poderia voltar a haver este entusiasmo com o áudio. Ou seja, as pessoas ficaram mais em casa, algumas delas tiveram mais orçamento disponível. E tempo disponível. E orçamento, porque houve as suspensões das prestações da casa, isso tudo. Uhum. E que foram redescobrir o Wi-Fi. Ao redescobrirem o Wi-Fi, se calhar até descobriram que estava lá uma coisa que não funcionava muito bem, ou que se calhar merecia um upgrade e coisas, e voltaram à loja. Isso aconteceu consigo? Notou isso? Não, eu notei de que maneira. Nós, em princípio, quando apareceu esta questão era para fechar a porta, não é? Mas como estava aqui à porta, tinha aqui a empresa aqui na porta da casa, portanto nunca chegou a fechar, o pessoal veio aqui. E de um momento para o outro começámos a ter solicitações de pessoas que tinham equipamentos avariados, colunas avariadas, peças, tudo que tinham, e quiseram reparar e quiseram pôr aquilo a funcionar. Portanto, houve e diríamos que para nós a pandemia foi uma coisa má por um lado, mas comercialmente foi extraordinária. Portanto, houve um reativar dessa situação, porque as pessoas passam mais tempo em casa. Aliás, os nórdicos, por exemplo, aqui há uns anos, agora tem um clima mais quente, já não é tanto. Aqui há uns anos, como era um clima muito frio, passavam muito tempo em casa, então que aqueles eram consumidores de alta fidelidade, eram livros, eram tudo isso, porque ao passar muito tempo em casa, nós procuramos algo que nos dê conforto em casa. Agora, como o clima está mais quente, as pessoas já vêm para a rua, já não ouvem tanta música em casa. Ou seja, as alterações climáticas também têm influência no mercado de alta fidelidade. Não, isto é realidade. Isto aqui não há volta a dar. Os mercados têm essas coisas, mas realmente a pandemia levou a que muita gente ouvisse música e que voltasse a ter. Neste momento, não sinto isso, sinto que... Ou seja, houve um pico, mas não é sustentável. Não é sustentável, não. Okay. Não. A tendência nisto é a tendência aqui isto é estranho, porque eu acho que não vai haver crescimento nesta área dos dois canais, nada disso, mas estão a proliferar marcas de uma forma, marcas novas. Diríamos que não é um mercado para gastar as nossas energias. Se eu tivesse um projeto há 10 anos, provavelmente diria, não, isto aqui... não é por aqui que eu vou. Não é por aqui que eu vou. Sim. Mas, estou aqui mas mais engraçado disto tudo, portanto, agora mudando um bocadinho o rumo à conversa, é que eu vendi sistemas muito caros. Vendi sempre sistemas para ouvir som. A gente dizia sempre, vamos aqui ouvir este piano. Nunca mais me esqueço, uma altura, um cliente que era frequentador da casa de Maria João Pires, já agora referenciar o nome, e anda cá a ouvir o piano da Maria João Pires. E ele desculpa lá as pessoas, isto foi mesmo, isto não é um piano, isto não é Maria João Pires, não é nada. Isto é uma... Pronto. Mas nós vivemos sempre nisto, como ainda hoje se vive. Vamos ouvir um instrumento, não sei o quê, olha isto. Mas hoje em dia, os sistemas, quando bem elaborados, permitem-nos ouvir a diferença entre os
os génios e os músicos vulgares. E essa era uma área em que é uma pena que o mercado não descubra, porque há a possibilidade hoje de podermos ver uma diferença entre os músicos. E eu digo sempre às pessoas, para isso, na vida, em tudo, temos que pensar o porquê das coisas. Em tudo. Na política, na economia, na história. Pensar. E pensar na música, porque é que os génios... Você tem... Na Ásia tem milhares de músicos tecnicamente perfeitos, mas não são génios. Porquê é que os génios são génios? As pessoas devem pensar qual é a diferença entre um gênio e um músico tecnicamente perfeito. E se um dia perceberem isso, vale a pena perder tempo a descobrir. Agora sim, tem que ter muito cuidado que aquilo que o sistema que vão escolher. Porque os músicos não estão dentro dos amplificadores, não estão dentro das colunas. Os amplificadores e as colunas e os cabos são meras ferramentas para nós descobrirmos os músicos, a diferença. Isso hoje em dia é uma pena o mercado não caminhar nesse sentido. Eu sinto que ando aqui estou um bocado fora estou a lutar contra o mundo e chego à conclusão que não vale a pena. Estou a perder o meu tempo. Mas pronto, enfim, faço isto por brincadeira. Sou um apreciador das coisas boas, sou um apreciador de boa comida. Eu às vezes até comparo muito esta área com o cozinheiro. Eu costumo dizer, o sistema está para os músicos como o cozinheiro está para os ingredientes. O bom cozinheiro agarra nos ingredientes, nos melhores ingredientes, dá-lhe o tempo de preparo certo a cada um e quando você mete à boca, cada um tem o seu sabor. O sistema deve de respeitar, na mesma obra, você pode ter músicos que têm andamentos rápidos, andamentos lentos. O músico que está a vibrar com aquilo que está a tocar. Você tem que perceber tudo isso. O sistema tem que deixar de perceber isso. Se não deixar, está errado. Isto tem tudo a ver com o fator, aliás, eu já sou conhecido como o homem do tempo. O fator temporal. Mas pronto, isso é uma coisa que as pessoas terão que descobrir se quiserem. Se não quiserem, continuam a ouvir o som o som do sistema. Então, mas o Delfim dizia há pouco que vendeu durante muito tempo sistemas muito caros para ouvir som. Para ouvir sons. E agora vende sistemas para ouvir música? Exatamente. Será isso? É, exatamente. Eu tive um professor nisto... Então, mas nesse sentido houve uma evolução positiva, então? Muito positiva. Isto, tecnicamente, eu poderia explicar isto. Eu tenho uma coisa, como fui técnico eletrónica, tenho a percepção das coisas. E depois nós por vezes, no tempo, nós escolhemos informações. Hoje posso escolher uma informação que aparentemente não estás enquadrada, não me diz nada, mas fica cá dentro. Amanhã colho outra. Depois colho outra ali. E um dia mais tarde eu começo a processar, espera aí, isto está ligado ali, isto está ligado, isto está ligado. Eu tive um professor nesse aspecto, que era o Sr. João de Leve, que eu na altura não me apercebia, quando andava toda a gente, eu ia a Las Vegas todos os anos, e eu chegava lá, ouvia as colunas lá, e ele ganhava sempre dos melhores sons do show de Las Vegas, e o Sr. João de Leve punha lá, andava tudo já com os CDs caríssimos, e ele punha um DAT. O DAT foi o meu sistema de registro digital. Eu tinha a representação que eu nunca consegui o som que ele tinha lá. Portanto, e só mais tarde, quando eu comecei com a aventura dos relógios, dos clocks, é que comecei a perceber porquê, porque o clock precisamente ia-me definir, no fundo resume-se a isto, é perceber o que é que esta peça, este componente está aqui a fazer na melhora do músico. Na melhora do músico. Este músico, tipo aqui, este andamento aqui está melhor. O gênio dele aqui está mais... E comecei-me a perceber que o grande segredo dele era precisamente, não dizia nada a ninguém, tinha 2 caixas lá de amplificadores que deviam ser feitos por um amigo qualquer, de forma a não interferir. Mas o grande segredo dele, a fonte. Depois de música é a fonte. Eu costumo dizer sempre, o único fator que não é variável neste mundo é o gênio do músico. Nós ouvimos a Amália, como ouvimos agora. A Amália, quando é respeitada, é a forma como ela diccionava e a forma como os músicos, os guitarristas lhe respondiam. Na música clássica, então isso a música clássica, o mesmo músico pode ter que dar um andamento triste, pode ter que dar um andamento alegre, tem que
pode ter que dar um andamento dramático. Ele tem que saber, o compositor na história põe esse andamento e ele tem que os respeitar. Como dizia a Montserrat Caballé numa entrevista, o entrevistador perguntou a Montserrat qual é a sua relação com o seu público. E ela disse: o meu público é o meu público, respeito, mas a minha preocupação quando acaba um espetáculo é saber se aquilo que eu representei está de acordo com o compositor quis que eu representasse. Isto quer dizer que se na cena for de morrer, o público tem que ter a sensação que eu morri. Se a cena for estar alegre, o público tem que ter a sensação que eu estou alegre. Que é? Mas isto é transversal. Se vai a uma conferência, por exemplo, isto é na música e em tudo. Uma conferência, a forma como o orador explica as coisas, a forma como ele dicciona, ele prende a audiência, ou é parte que nunca mais se cala. Nós temos aqui um homem inimitável, que foi Mário Viegas, a recitar poesia, único, a forma como ele diccionava. Portanto, isto é simples, isto não tem nada que saber. É tudo muito simples. É uma questão das pessoas pensarem um pouco o porquê das coisas. A coisa mais importante é porque que este tipo captava audiências. Sim. Depois tem os músicos geniais, que eles sozinhos, e temos criadores de ritmos. Nós temos músicos que no caso dos Beatles e tudo outro, sem ser músicos geniais, eram criadores de ritmos geniais. Portanto, a música é tudo uma série tem solistas, tem massas orquestrais, tem tudo. Agora, tem que ser música. Eu ouço tudo. Eu ouço heavy metal, ouço jazz, ouço clássica, é tudo. Princípio, músicos geniais. Se não forem... E depois o sistema tem uma parte... chama-se isto tempo. Eu quando eu vou ouvir um sistema, eu nunca ouço o som do sistema. Quando falo em som, não. Olha, esta música é melhor que aquilo que está a tocar aí. E sempre que o sistema representa essa música, é sempre os génios, se ganha o silêncio na música. O silêncio quer dizer que cada instrumento tem a sua escala correta. E não estão em cima da outra. Como estamos aqui um grupo de pessoas e cada uma está separada da outra e percebermos as pessoas todas diferentes umas das outras. Mas voltando aqui à questão do Fernando, hoje vendem-se sistemas mais para ouvir música do que para ouvir som. E o que eu lhe pergunto é, o que é que mudou? Mudaram os sistemas ou mudou a perspectiva dos seus clientes relativamente a esses sistemas? Diríamos que o cliente é sempre o que lhe oferece a coisa, portanto, se eu lhe puder oferecer uma coisa melhor que a que oferecia antes, melhor para o cliente. Se calhar foi o Delfim que mudou. Peço desculpa. Exatamente. Eu, conforme vão aparecendo as ferramentas, eu vou oferecendo uma coisa que eu digo assim, não, isto que está aqui, eu gosto disto, portanto o cliente também vai gostar. Se eu gosto, isto na vida nós temos isto, se eu gosto disto, o cliente também vai gostar. Agora, reconheço uma coisa, é que eu posso chegar aqui e mostrar uma coisa à pessoa, a pessoa gostou e tudo isso, mas ela depois vai ver os fóruns, os comentários. E de um momento para o outro acredita mais no tipo de fórum que não conhece de lado nenhum que acredita em mim. E nunca ouviu, inclusive. E nunca ouviram. Não, e no que ouviu. Sim. Que o Delfim lhe demonstrou aqui. Acontece isso com frequência. Não vale a pena. É um mercado que eu neste momento considero... Eu tenho uma opinião deste mercado, infelizmente... É melhor. Se nós virmos aqui uma série de casos de gente que gasta rios de dinheiro nisto, mas estou-lhe a falar de muito dinheiro, centenas de milhares, e andam sempre à procura do santo grau do som, não sei o que, sempre o som que nunca vai encontrar. Eles podem continuar lá que nunca vai encontrar. Portanto, é um mercado um bocado... não é fácil. Mas isto também é uma área que vive praticamente desde sempre um bocado dessa constante procura, dessa constante, não é? As pessoas, da insatisfação das pessoas, que acham sempre que conseguem ter melhor se trocarem isto. Teoricamente, um sistema destes, compra-se um sistema de áudio, compra-se para ouvir músicos, não para ouvir o som do sistema.
epá, se compramos o sistema para ouvir, epá, então tudo bem, eu respeito. É mesmo, se me dizem que a referência do restaurante é aquele que põe um prato mais cheio, epá, tenho que respeitar. Agora, no entanto, eu quero o tipo que me põe os ingredientes certos, que eu provo, que eu como, que eu aprecio, um peixe fresco, o que for. Não é? Portanto, eu tenho que respeitar. Agora, não me venham dizer que é o melhor sistema do mundo. É? Porque quem é o melhor do mundo é um músico. E você tem nos músicos, você tem gravações em mono, que na altura foram gravadas com microfones, com limitações dinâmicas, e você percebe que aquele músico era extraordinário. Portanto, o sistema tem que respeitar. Concordo em absoluto. Eu tenho um disco, posso revelar aqui, que foi o primeiro CD que eu comprei antes de eu ter um leitor de CDs, que foram as gravações completas do Robert Johnson. Okay? Em mono. E eu sempre que ouço aquilo fico literalmente em pele de galinha e aquilo emociona-me de uma forma incrível. Sim. E não é claramente por ser uma coisa de alta fidelidade. Não, está lá a emoção emoção dos músicos, está lá o gênio do músico, o gênio que emociona. Eu ponho a Amália na versão antiga de CD normal, não remasterizado, e chega aqui um miúdo, e quando ponho, estou arrepiado. Estou a falar no miúdo. Você agarra em 10 miúdos para não sair, isto é fantástico. No entanto, põe a Amália remasterizada. Eu estou a citar isto diretamente, isto inclusive amanhã pode mover um processo, não é? Mas pronto. Põe a Amália e aliás, é um caso que eu cito muito, porque é um caso que é um caso nacional, a Amália, pronto. E a Amália, com o tempo, vai ficar na memória uma coisa distante. Quando o sistema respeitar, a Amália é fabulosa. A Amália e os músicos que a acompanhavam. Portanto, o que interessa aqui é perceber o gênio do músico. Eu não tinha aqui, eu tinha aí uma quantidade de remasterizações, mobile fidelity, tinha aqui japonesas, tudo. Tudo um crime à música. Tudo um crime aos músicos, aos génios. Você percebe logo nos primeiros andamentos que isto não é este músico. E depois as pessoas deixam de ouvir. Com o tempo, quando você não tem o gênio do músico, deixa de ouvir. Então o que é que as pessoas fazem? Passam a ouvir sons. À procura de sons. Este som aqui, este som. Tenho eu e com pessoas, quando ouvimos o gênio, você ouve a mesma faixa centenas de vezes. E parece que cada vez que ouve aquilo há algo diferente. Há ali qualquer coisa, há magia. Porque estamos concentrados na música e não no som. Porque se nos concentrarmos no som, então estamos sempre em busca do tal grau. Exato. É que a música que nos escapa sempre. É que a música tem uma coisa muito interessante. Aliás, deve acontecer com certeza, passar na rua e estar um tipo a bater nos caixotes, e ficar a ouvir aquilo. Porque o ritmo que ele põe. Chega o tipo, sei lá, com o melhor instrumento a serrar, desculpa esta expressão, um bocado, serrar presunto, e você passa, segue. Portanto, é o ritmo, aquilo que mexe, não com o ouvido. Aliás, os músicos, os grandes músicos, grandes músicos, quando estão no palco, percebe-se quando o público está com eles. Porquê? Como é que eles sabem? A forma como o público se mexe com a música. Se o público tiver e ser, ouça, não está a entrar. Não está a correr bem. Não está a correr bem. Se o público começar a mexer, estiver a acompanhar, está a correr bem. Aliás, hoje você tem quantidade de programas temáticos que ensinam isso. Ensinam. E se a pessoa estiver a ver e estiver com atenção, não é? Você percebe isso. É para perceber momentos. No outro dia estava a ouvir no 60 minutos, estou a fazer publicidade ao programa. Não tem mal. Em dois programas. Num deles, o maestro da Metropolitana de Nova Iorque foi a Filadélfia, e estava uma filarmónica de miúdos, e ele estava-lhe a ensinar, e há um andamento em que diz, morda uma nota, não é trac, é tarrac. E há outro que isso não me pergunto agora o nome, mas as pessoas podem ir à procura, um senhor que tem faz um estúdio de gravação, que limita-se a ouvir os músicos e dizer-lhe, olha, isso que estás a tocar não entra, as pessoas não vão gostar disso.
que é precisamente, ele só se limita a dizer, epá, e por exemplo, numa canção a letra, diz, epá, essa letra tem que mudar para ser mais incisiva, porque é para captar o público. E tudo isto tem a ver com tempo, a forma. Nós somos sensíveis ao ritmo. Entramos ou não entramos. Mas vamos voltar aqui à história das gravações. E antes de nós termos ligado os microfones, o Zé Delfim estava aqui a mostrar-nos as diferenças de facto incríveis entre gravações com alguns anos e essas mesmíssimas gravações remasterizadas. Acha que isto é algo que é mesmo complicado, no sentido de que é algo que está a acontecer e não parece ninguém estar preocupado com isso, o que significa que vai acontecer ainda mais, até que vamos ficar com gravações que são uma pálida imagem dos originais? Sim. E aqui estamos a falar de gravações em suportes físicos, nem sequer estamos a falar daquilo que se ouve através de serviços de streaming, porque senão aí tínhamos problemas maiores a resolver, provavelmente. Os serviços é uma coisa estranha, por isso é que eu digo que eu não enfim, ando nisto, não vale a pena. Os próprios músicos excelentes, como há, ainda hoje alguns são já com idade, mas continuam, eles próprios deviam lançar a mensagem e dizer, ouça, quando vocês estão a ouvir através de streaming, estão a ouvir uma imitação de nós. O streaming tem um problema, enfim, que isto quando entre essas plataformas, eles normalmente põem lá um tempero, isto é como você usar um tempero e a qualquer comida que põe aquele tempero, vai ter sempre o tempero. Isto acontece, por exemplo, muito nas coletâneas. Você tem coletâneas em que percebe que está lá o trabalho de um tipo que fez essa coletânea, o estúdio que fez essa coletânea. E tem outras, como aquilo são estúdios diferentes que fazem essas coletâneas, portanto, que fazem as músicas, não é? Vários artistas, são editoras diferentes, e você está tudo nu e cru, você percebe que esta é diferente da outra, a outra é diferente. E quando há os tipos que fazem essas coletâneas, aquilo parece que todas têm um tempero, foi o sistema todo que fez o som. Isto tem uma discussão que poderia, tem muito para discutir, por vários fatores, não é? Mas às vezes basta pensarmos nisto. Nós temos aqui gravações ao vivo dos anos 70, 80, 90, fabulosas. No entanto, se agarra, por exemplo, numa gravação dos Queen feita no estádio do Wembley, que foi a última gravação deles, pois aquilo é um crime aos Queen. Devem ter usado equipamento tão caro, tão sofisticado, que a eletrónica matou os músicos. Por exemplo, se começamos a entrar na história da música, o Cat Stevens, que toda a gente conhece, quando começou a gravar, ele no documentário dele, bem lá explicar, nós percebemos porquê. Ele diz, eu tinha o meu projeto, fez umas canções e tal, andava à procura de uma editora, chega lá uma editora, e eles, interessadíssimos, vamos gravar e tal. Ele dizia, eu quando olhei para aquilo, tinha equipamento, aquilo estava no paraíso, não é? E ele diz, quando me gravarem e me fui escutar, aquilo não era eu prefiro ouvir num gravador grundinho que tinha lá em casa. Portanto, tinha tempero a mais. Portanto, isto são todas histórias que nos ajudam, que para mim servem-me para atingir um fim, que é perceber realmente aquilo que estou a ouvir. Se o músico, músicos, eu posso citar aí conjuntos famosíssimos que foram mal gravados, mas eu para mim posso dizer, esta gravação não é boa, mas se eu estiver a gostar da música, eu ouço. O mundo audiófilo, que nós às vezes estamos mais preocupados com o tipo está a cantar lá em baixo. Não, foi o tipo no estúdio que meteu esse erro por lá em baixo. Só se a gente pendurar e então se o gajo cá para cima, não é? Não ouve como está, é bom, não é? É fantástico, então ouve. Não te preocupes se o tipo está lá em baixo. E o mundo audiófilo às vezes não tolera isso. Eu
não discuto. Eu normalmente, quando ouço qualquer música, seja rock, clássica, então clássica é até terrível nisso, não discuto técnicas de interpretação, não discuto nada. Este tipo é bom, este tipo é fantástico, ou este tipo está aqui a serrar presunto. E depois você tem músicos, por exemplo, você ouve um Horowitz, que o Horowitz agarrava o piano, fazia parte do corpo dele. O instrumento era uma forma que ele tinha de se expressar. E há outros músicos que são bons e dizem, não, o instrumento eu utilizo para mostrar que eu sou bom. Portanto, e você percebe logo isso no músico, quando ele está a sentir ou quando ele toca porque é bom. Mas e os sistemas deixam-nos perceber hoje isso. Coisa que antes, ainda hoje, quer dizer, hoje tem sistemas, quer dizer, enfim, mas pronto, isso é outra discussão. E o Delfim acha que as pessoas estão mais curiosas, estão mais abertas para aprenderem, para lhe explicar como é que pode, às vezes até sem gastar rios de dinheiro, encontrar um sistema que faça jus à música, não estrague. Se as pessoas souberem escolher, sim. Se as pessoas souberem escolher, sim. Mas a sua percepção é de que as pessoas estão mais dispostas a isso, ou menos, ao longo dos anos da sua experiência no mercado, o que é que lhe parece? Não. Já foram mais curiosas? São hoje mais curiosas? Mal seria que as pessoas não tivessem abertas a melhoras, não é? Okay. E hoje em dia conseguem-se pôr equipamentos de baixo preço. O preço, quando está a falar de baixo preço, eu já a falar 3.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, ou isso, neste mundo de 3.000 euros, para muita gente será muito dinheiro, para outra pessoa. Claro que sim, é tudo mas sempre sistemas relativo. Mais baratos a tocar fantasticamente bem. Fantástico. Respeitar os músicos. Respeitar os músicos. Eu digo sempre, eu nunca falo em som. Este sistema soa. Eu nunca falo em dizer, olha, este músico é fantástico. Isso tem que saber elaborar ainda que eu sei que há uma polémica muito grande com os cabos de coluna, com tudo isso, agora sim, tenho uma certeza de uma coisa. Um simples cabo pode-lhe matar o gênio de um músico. Ok. Um simples cabo pode-lhe matar um gênio de um músico. Independentemente do preço. Eu não vou dizer que o mais caro é o melhor. Nem nada que se pareça com isso. Portanto, é saber escolher o sistema e sempre com referência do músico. Olha, este andamento aqui, ou olha, tipo tomou Xanax antes de ir para o concerto e está ensonado. Mas ainda assim não existe uma regra ou uma espécie de uma fórmula para encontrar o cabo certo. É sempre uma... É sempre testar e sim, mas há princípios básicos. Há princípios básicos que é isto. Tudo isto se resume a frequências. Correto? Frequências. Isto agora vou entrar numa parte mais técnica. Frequências que com um tempo e uma amplitude. Se você bater com um martelo no metal, aquilo produz uma frequência instantânea. O sistema tem que responder instantâneo. Você agarra, a sua voz produz fundamental uma quantidade de harmónicas. E se você gritar, aquilo ainda vai ser temporalmente mais rápido. E o sistema tem que... Os drivers, os altifalantes, têm que respeitar esses tempos. Como dizia o Sr. João Dunleavy, mestre, cada coluna tem a sua sonoridade. Uma coluna com cono de cartão tem uma sonoridade, as colunas com cono de metal têm outra sonoridade. Mas há uma coisa que elas têm que ter em comum. Impulse Precision. Impulse Precision é respeitar todas as... Você agarra 20 violinos iguais, aparentemente produzem frequências iguais, mas não são iguais. O sistema tem que respeitar todas as frequências de cada violino para depois, quando ouvir, ter uma escala de violinos, se não tem um amontoado de violinos. Você, por exemplo, às vezes nos sistemas, quando há um registro mais alto ou massas complexas, aquilo amassa tudo. O pessoal normalmente escusa-se com esta é a gravação. Não. É o sistema que está a introduzir distorção. Se o sistema não respeitar todas essas frequências, a distorção numa gravação é audível. A distorção introduzida pelo sistema, especialmente isso nota-se, apesar que o músico já está a ser prejudicado na qualidade dele, mas nota-se em massas complexas, ou naqueles registros altos, uma voz, um piano, ou isso, que aquilo começa a entrar em distorção. Isto é gravação. Não. É o sistema que está a introduzir distorção.
Eu tive que alterar bobinas em crossovers, tenho que alterar fichas, e você percebe imediatamente quando o sistema é fadiga, causa fadiga auditiva. Ao fim de um bocado você põe músicas que sejam exigentes e causa fadiga auditiva. Portanto, isto há princípios lógicos nisto. É respeitar frequências. E mais, são coisas que não são medíveis em laboratório. Esqueçam. Não é medível em laboratórios. Porque isso tem a ver tudo com um fator temporal. Isso não é medível. A curva pode estar lá perfeita, mas você, em massas complexas, vem tantas harmónicas, tantas frequências, aquilo, ou são respeitadas, então aquilo amassam todas uma em cima de outras e, ao fim de um bocado, desliga porque fadiga auditiva. Deixa-me introduzir aqui uma pequena provocação. No vosso website há um menu que mostra, vai para uma página que se chama Filosofia da Dell Audio, e em que se diz que se cita Ennio Morricone e que se fala na importância da energia do espaço e do tempo. Sim. Ok? É disto que estamos a falar? Exatamente. É exatamente isto. Quando você respeita o tempo do gênio, cada instrumento tem a sua escala e tu tens a energia do instrumento separada um do outro, e tem um espaço e tem o tempo correto do músico que executou esse instrumento. Se foi rápido, se foi lento. Portanto, a coisa está relacionada. Agora, eu digo sempre, é preciso pensar o porquê das coisas. O problema é que as coisas estão à nossa frente e nós temos que pensar, mas porquê que é isto? Mas porquê que é aquilo? É curiosidade. E o problema que eu penso que existe neste mercado, repara, nós temos aí coisas que antigamente, por exemplo, quando se falava em vinhos, era vinho. Hoje em dia, até séries têm de televisão de vinhos, especialistas em vinhos. Nisto que está aqui é maltratado. É tratado de uma forma e há uma quantidade de gente, estou já a dar opiniões, que, ouça, eu cara a cara, a tese deles é zero. No entanto, é rebatível de forma muito simples. No entanto, são os de outros a escrever nos fóruns. Os outros. Ouça, eles sabem tudo e eu sou um ignorante. Acabou. Portanto, nós hoje somos reduzidos à ignorância porque os fóruns estão cheios de gente que sabe tudo. No entanto, eu sento aqui e explica-me isto. Ou seja, aqui há uns anos, muitas vezes, o cliente ou o potencial cliente, aquele que vinha à procura de um sistema, procurava a opinião de pessoas como o Delfim. Sim. E hoje, como o Fernando dizia há bocado, mesmo depois de ouvirem algo, são capazes de mudar de opinião só porque viram alguém escrever que aquilo não presta ou qualquer coisa. Autêntico. Sim. Quando ainda por cima o prestar ou não tem muitas vezes a ver com a interação entre os elos da cadeia de alta fidelidade, com a sala, etc. Ou seja, um equipamento que não soou bem a alguém pode ter uma boa razão para não soar a esse alguém, porque tem a ver com um determinado contexto. Exatamente. As salas, uma simples sala pode dar, e até a colocação na sala. Infelizmente, pouca gente tem condições para ter um sistema, mas há regras básicas que, se forem cumpridas, minimamente cumpridas, pode-se tirar partido do equipamento numa sala, mesmo não boa. É claro, se você tiver uma sala com problemas estacionários e for pôr uma coluna de caixa, portanto, com graves fortes, ela vai disputar problemas de estacionária na sala, não é? Pronto. Bem, vai ter que pôr um monitor ou vai ter que arranjar uma forma de fazer uma absorção dessas frequências, e esse normalmente é um bocado, enquanto que nas frequências médias altas se tratam no teto e é relativamente fácil. Atenção que há muita gente que eu já vi tratar problema de frequências médias altas com o tratamento em baixo na sala. Isso aí esquece, isso aí é zero. Isso é gastar dinheiro. Agora, por exemplo, absorver uma frequência de 30 ou 40 ou 50 Hz, você precisa, para reproduzir uma frequência de 20 Hz, você precisa de uma sala mínima de 60 metros, não é? Mas depois de ter numa própria sala pequena, a colocação numa sala retangular, a própria colocação do equipamento é importante. Há regras. Encostar uma coluna à parede, por exemplo,
Aliás, eu há um bocadinho mostrei a melhor forma de ver, de pôr uma coluna numa sala, é nós aprendermos a ouvir-nos. E se a gente se falar ao pé de uma parede, vai reparar que a voz, depois, conforme se vai afastando da parede, a voz vai modificando. A coluna deve ficar no ponto em que a voz é mais explícita, mais clarividente, porque ela vai ser o ponto da coluna também. A coluna vai ser, a nossa voz vai ser aquilo que a coluna vai dar. Se encostar a coluna à parede, ela vai ficar absorvida. Portanto, são regras básicas. Mas também admito que há muitas salas que são complicadas. Aí também admito isso. Já lhe aconteceu um cliente ouvir um sistema aqui na sua sala de demonstração, aliás, onde estamos agora, e gostar muito, levar o sistema para casa e aquilo não tocar bem, e vir-lhe dizer que aquilo, afinal de contas, não... Deixe-me que lhe diga que antes acontecia-me isso. Hoje, nunca. Não. Os sistemas que eu vendo aqui, como vê, eu sou muito fiel, eu não sou um saltitão. Eu trabalho com as marcas que tenho e dentro das marcas que tenho produtos, a própria marca tem produtos melhores e tem produtos menos, sendo excelentes, tem produtos excepcionais. Eu não vou citar agora, não vou citar agora a marca nem nada disso. Agora eu percebo que a marca, este produto é especial. Eu depois faço alterações também, crossovers e tudo isso, percebo-me qual é o problema, porque uma das coisas, por exemplo, eu agarro num driver de uma coluna e percebo-me logo se ele é bom ou mau, como a forma como respeita do músico. Pim! Está a perceber? Que chama-se tempo. Tempo é a essência disto. Portanto, e a partir daí eu procuro pôr sempre, nós temos aí um sistema que nós vendemos muito, um sistema Nordes de 3.000 euros, toda a gente que leva esse sistema é surpreendente, porque há regras básicas, é respeitar o músico. Depois a sala poderá tocar pior ou melhor. Agora, se o sistema não respeitar pontos básicos, então é que não vai funcionar bem em nenhuma sala. Claro. Agora, quando o sistema respeitar isso, a garantia do sistema, do cliente ficar contente, é muito grande. Mas muito grande mesmo. Portanto, a grau de satisfação do cliente são regras básicas. Hoje em dia já falamos de como o mercado evoluiu, a própria atitude dos clientes evoluiu, as gravações evoluíram. Hoje em dia, para si, quando vende esse tal sistema de 3.000 euros, por exemplo, que tipo de fonte é que normalmente estamos a falar? Estamos a falar de um streamer? Estamos a falar de um leitor de CDs? Estamos a falar de um giradiscos? Olha, eu estou a falar, neste caso, eu quando quero ouvir génios, eu ouço CDs. Para mim, CD é o formato. Ouço streaming, é bom, e estou a falar de streaming, que é excelente. O giradiscos é excelente, enfim, isso é outra conversa, não vou ter agora aqui. Mas estou a falar de streaming. No fundo, o que é que resume este aparelho? É a simplicidade. Isto é um paradigma que aconteceu, que as pessoas não percebem isso. Um dos problemas... Ou seja, antes de avançar, há aqui um problema com o streaming de música, mas é um problema, no fundo, subdividido em dois. A fonte da música propriamente dita, o tipo de ficheiros, etc. Mas também... que é o que eu entendo que nos vai dizer a seguir, a qualidade do streamer em si. Sim. Ou seja, não podemos pensar que basta subscrevermos um serviço qualquer e pormos um streamer ou fazer streaming do telemóvel ou qualquer coisa e que iremos ter um bom resultado. Absolutamente, isso não está fora de questão, não é? Foi qualquer coisa não. A coisa é bem selecionada, ou então corre riscos de nunca ouvir vai ouvir uns sons. Vai nada, não. O streaming dá diferenças nos streamings. E bastante. Uma das coisas que evoluiu muito foram os conversores. Mas eu ia agora aqui a um ponto que era este. Isto é um paradigma que muita gente não se deu conta disto, que foi, antigamente os CDs tinham um problema de jitter, tinha muita digitalização. E então o que é que se fazia? Fazia-se pré-amplificadores
amplificadores musicais, cortava-se nos crossovers para não ir, porque quando isso acontecia muito nas frequências altas, que daí a monitoral do tipo que tinha muita transparência e tinha a fama de ser agressiva nos agudos, porque punha um cabo de prata, o som soava analítico. Porquê? Porque ao ir buscar mais informação, tá, o sistema não processava essa informação, então os CDs era muita digitalização e eu havia que mascarar aquilo tudo através de crossovers, através de preamplificadores, através disto, através dos cabos, que era para aquilo ser comestível. Qual é a grande mudança que se dá ao paradigma do áudio? Os leitores CDs evoluíram de uma forma dramática. Hoje não tem digitalização no leitor CDs. E então qual é o paradigma? É que, para a frente, tudo que for eletrónica nos aparelhos, muita eletrónica, é um empecilho para a música. Portanto, tudo aquilo que foi feito, de preamplificador, não sei que mais, potenciómetros com resistência, não sei o quê, tudo isso é um empecilho para a música. Hoje é a simplicidade. Hoje é a simplicidade dos amplificadores. E quanto menos componentes eles tiverem, melhor. Uma simples ficha pode matar um sistema, pode matar um músico. Tudo se reflete o que é que isto vai fazer ao músico. Tudo se reflete, no fundo, uma coisa. O que é que eu estou a fazer aqui, o que é que vai fazer ao músico? Vai melhorar? Vai piorar? Vai matar? Portanto, e o que acontece muitas vezes, por exemplo, nos conversores, eu tinha casos aí de conversores ultra caros, com conversores em paralelo. Qual é o problema hoje? É que esses conversores em paralelo introduzem um desfazamento, e o mínimo desfazamento que produzir... Desfazamento temporal. Exatamente. Okay. O nosso ouvido e a nossa emoção é sensível a isso de uma forma terrível. Portanto, hoje um bom conversor implementado de uma forma simples, o resultado pode ser muito melhor que conversores caríssimos, com implementações complexas, e podem estar a matar os músicos. Portanto, diríamos que o paradigma hoje é: as fontes melhoraram, o streaming não tem digitalização, os CDs, e então a eletrónica deve simplificar-se ao máximo, respeitar o músico. Eu tenho casos de amplificadores iguais, a única diferença que há é aumento de potência. E só porque nesse aumento de potência requer mais transistores de saída, é o suficiente para introduzir um desfazamento e para já não ser tão bom como o outro, que é simples. E que se calhar até é mais barato. E que é mais barato, lógico, porque o ter mais potência é mais caro, não é? Portanto, isto sabendo ouvir, eu digo sempre às pessoas, aprendam a ouvir, aprendam a ver, nunca testem um sistema com som, com músicos, não, com génios. E pá, olha a forma como é este andamento, olha aqui a expressão a forma como ele nos conta a história. Isso é a coisa mais importante que pode haver na música. Já que estamos no tema, estamos a chegar ao fim deste nosso episódio. Segue a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, e vou fazê-la assim, que é: que música é que não lhe sai da cabeça? Que música é que não me sai da cabeça? Eu tenho isso, tanta coisa, eu ouço os Beatles hoje, começou a ouvir na primeira vez, ouço os Black Sabbath, com uma história engraçada. Eu pus os Black Sabbath num audio show e, teoricamente... Não é música de audio show. Exatamente. Teoricamente, toda a gente devia sair porta afora. Não. E a sala encheu. Veio tudo para a sala. Ninguém teve a coragem de me vir perguntar: isso é uma coisa, eu tenho um sistema em casa caríssimo e não consigo ouvir lá esta música, porque eu sei que não ouvem. Pois. Como é que você aqui está a ouvir isto? Epá, eu estou aqui a ouvir, eu estou a gostar disto. Porquê? Ninguém teve essa coragem de perguntar. Mas e já agora, e qual é que era o segredo? Perguntamos nós. O segredo, tudo tem a respeitar tempo do músico. Os Black Sabbath eram músicos fantásticos, ritmo dos músicos. Quando o sistema respeita o músico, aquilo eram guitarras com distorção, mas todas as frequências estavam, como dizia o Sr. João do Levi, tempo é o músico. Depois tem impulso precision, é o sistema que dá o tempo que um altifalante, que o amplificador responde a essas harmónicas, as frequências. Que a guitarra tem ou tem. Portanto, é tempo. Isto é... Eu teria que fazer uma tese, não tenho... É matemática, pura e dura. Não há cabo de luz, não há cá... É matemática, pura e dura.
respeito às frequências, ao tempo das frequências. A saída do microfone, entre a saída do microfone e a coluna, o sinal tem que ser ampliado. Portanto, e respeitar tudo aquilo que saiu do microfone. Porque quando a gente fala em som, repara, um instrumento muda de sala, muda o som do instrumento, a tonalidade do instrumento. Muda de microfone, muda o som. Põe o microfone dentro ou fora do instrumento, muda o som. Como é que vamos discutir qual é o som natural? Delfim Yanes, muito obrigado por nos ter recebido. Muito obrigado. Foi um prazer. Felicidades. Obrigado, igualmente. Felicidades, obrigado.